Eu hoje recebo aqui, com muita honra, com muita alegria, o 01 da Polícia Militar do Estado de Tocantins, o primeiro comandante da Polícia Militar. Com o Coronel Oswaldo Mota, nós vamos revisitar a história da implantação da Polícia Militar do Tocantins, que se inicia, como muita coisa no Estado, a partir da Polícia Militar de Goiás. Eu quero convidar você a vir conosco. Muito bem-vindo, Coronel Oswaldo Mota, aqui no nosso Histórias que Vivi. Roberta, dispensa comentário da nobreza desse momento, porque a posteridade vai ter o registro real de como começou a Polícia Militar do nosso amado Tocantins. Eu estou aqui de coração aberto, voz preparada para dizer ao nobre povo tocantinense a real história da PM que vocês desfrutam no dia de hoje. Um serviço de alta qualidade, comandada pelo Coronel Márcio Antônio Barbosa. A minha chegada ao Tocantins, em março de 91, abril de 91, foi para começar uma cobertura jornalística aqui no Estado, tanto na Comunicatins, quanto depois nos principais jornais do Estado. E eu encontrei o Coronel Oswaldo Mota, deputado estadual, já fazendo a defesa do então ex-governador Siqueira Campos, que havia feito os primeiros 2 anos de mandato numa eleição suplementar. Coronel, como é que foi a sua passagem da Polícia Militar de Goiás para vir ajudar a implantar a Polícia Militar do Tocantins? Olha, Roberta, isso foi um fato, assim, vamos dizer, um pouco anômalo, porque eu já era tenente-coronel da Polícia Militar de Goiás, preparado para ser promovido ao coronelato em abril de 89, eu constava no almanaque de antiguidade da PM goiana como o oficial mais antigo, e as datas da promoção da PM goiana, se não mudou, é 21 de abril, 28 de julho, que é o aniversário da PM goiana, e 25 de dezembro, que é a natalina. Promoção do ano, natalina. Né? Então, eu iria a coronel no dia 21 de abril, Tiradentes, que é o patrão de todas as polícias militares do Brasil. E como eu tinha já uma afinidade com o Siqueira, porque o Siqueira Campos foi colega de infância dos meus parentes lá no Ceará. Então, a amizade de vocês uma amizade lá do estado do Ceará. Antes da mudança para Colinas. Como é que minha família era amiga do Siqueira? É porque lá no Ceará tem uma cidade chamada Cariús. E o Mozart, fundador da cidade de Mozarlândia, em Goiás, próximo ali a Aruanã, próximo a Nova Crixás, próximo ao antigo Cavalo Queimado, que hoje é Araguapaz. Então, o Siqueira saiu naquela aventura de candidato a deputado federal. E qual não foi a minha surpresa? Eu já era tenente da PM, de Goiânia, que eu fui passar a Semana Santa lá em Mozarlândia, e tive a felicidade de encontrar o Siqueira lá na fazenda do meu pai. Naquele momento, meu pai era o presidente da Arena, o meu cunhado era o prefeito da cidade e o Mozart o fundador. Aí me apresentaram o Siqueira. Que ano foi isso? Isso foi por volta de 70, 71, por aí assim. Aí nós tivemos uma aproximação contínua, porque a partir daquele instante, todo aquele núcleo nordestino que tem lá em Goiás se envolveu na campanha do Siqueira por ele ser cearense. E com o translado do tempo, passagem do tempo, sempre o Siqueira logrou êxito, foi eleito deputado e continuou frequentando Mozarlândia. Era tanto que no sul de Goiás, para efeito geográfico, quando isso aqui era norte, conceituava-se Mozarlândia como sul de Goiás. Talvez fosse o único colégio fechado que o Siqueira Campos tinha, era Mozarlândia. Olha só. Por ser esse núcleo de nordestinos. Vamos fazer um salto no tempo. Quando o Estado Tocantins é criado em 88,
Quando é que surgiu esse convite? Em que ano, em que época? Conta para nós o dia que o Siqueira lhe convidou para vir para o Estado. Eu fui escolhido pela PM Goiânia, eu comandei a cavalaria e acharam que eu fiz um brilhante comando na cavalaria e me mandaram para comandar a academia, porque o trabalho, a PM Goiânia julgou que foi tão bom que eu deveria ir comandar a academia. Fui para a academia e imediatamente me mandaram para Brasília para fazer assessoria parlamentar, representando as polícias militares do Brasil, núcleo PM Goiânia. Lá se solidificou ainda mais a minha amizade com o Siqueira, porque nós éramos 110 coronéis das PMs do Brasil todo. Em Brasília. Em Brasília. Foi ali que surgiu o Centrão. Bonifácio Andrada, Siqueira. Quando o Siqueira me viu lá, foi um achado. O sorriso dele, o gabinete do Siqueira se tornou o gabinete de apoio dos PMs. Então, todos os estados, com os seus representantes de coronéis, passaram a pedir voto para o estado do Tocantins. Aquilo deu uma consolidação, uma certeza de que o estado do Tocantins estava criado. Apoiou aquela luta. Apoiou aquela luta. Teve, com a criação, a promulgação da Constituição, tivemos uma eleição extemporânea, por 2 anos. E, nesse momento, o Siqueira me convidou se eu poderia ajudá-lo na coordenação da campanha. Eu falei com o maior prazer, Siqueira. A PM Goiânia, o coronel Walter Van Luiz Vieira, me liberou. E o Henrique Santilla era governador de Goiás, o Henrique era atritado um pouco com o Íris. O Henrique é um dos homens que nós mais devemos à criação do estado do Tocantins, porque foi a dissidência do Henrique com o Íris que fez com que o Henrique jogasse pesado e desse todo o apoio ao Siqueira Campos. Haja vista eu, me liberaram para coordenar a campanha do Siqueira. Foi aí quando o Moisés Abrão veio, tá certo? O Adjair Lima veio, essa turma toda veio. De Goiás para cá, para o Tocantins. Para, exatamente, participar da campanha, porque o senador Moisés Abrão, com muita luta do Siqueira junto à família do Moisés Abrão, conseguiu convencer ele a sair senador. E o Moisés sempre foi um homem de um laço de amizade muito grande em Goiânia. O Siqueira, então, me tinha sozinho nessa coordenação. Com o transcurso do tempo, aí chegou o Moisés, com a Jair Lima, essa turma toda. E eu coordenei a campanha do Siqueira no tangente à segurança. Tivemos um atrito em Arraias, que você se recorda que foi um atrito muito famoso. Sim. E quando Siqueira, dia 15 de novembro, votou lá em Colinas, ele, por uma questão de afinidade, porque o Siqueira, o território político dele aqui em Goiás, é Colinas. Era o Médio Norte. Era. Lá, inclusive, ele era vereador. E ele foi vereador quando o Zé Cirilo era o líder maior da cidade de Colinas. Nós ficamos hospedados. Onde o Siqueira ficava, eu ficava junto com ele. Aí eu fui lá para a casa do Zé Cirilo, o Siqueira acabou de votar, nós fomos para a casa do Zé Cirilo. Chegando lá, o Siqueira Campos falou, você já tem Constituição minha, dedicada por mim? Não tenho não. Aí me dedicou à Constituição. Eu devo a vocês, essa Constituição era para estar aqui. Foi naquele momento que nasceu a Polícia Militar do Estado do Tocantins. Olha só. Aí ele me perguntou, você aceita vir comigo para o Tocantins? Eu digo, aceito. O que você tem para mim aqui, Siqueira? Ele disse, você é um rapaz que conhece a estrutura do Estado. Como quem diz, você é bacharel em Direito, tem a vaga da OAB aí de desembargador. Você é preparado, tem um Tribunal de Contas. E deu insinuando isso. Deu a entender que tinha muitos espaços. O que eu quisesse. Aí eu fui e falei, Siqueira, eu quero comandar a Polícia Militar. Causou nele um susto. Porque ele achou que eu iria pedir mais coisa, mais elevada, por exemplo, a vaga de desembargador. Aí ele me perguntou, Siqueira era astuto, por que você quer a Polícia Militar? Eu falei, Siqueira, é porque eu desejo
criar uma polícia aqui, modelo para o Brasil. Eu quero que o povo sinta na polícia uma segurança, não tenha medo, que policial não seja terror a presença do policial, que a presença do policial seja segurança. Ele só deixa de fazer discurso e vai para Goiânia pegar a sua... Então, nasce aí a Polícia Militar do Tocantins, lá na casa do Zé Cirilo, em Colinas. Que coisa mais boa essa lembrança. 15 de novembro de 88. Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo e eu te convido a ficar conosco, voltar aqui, porque nós temos muita história para contar da PM tocantinense, desses momentos de implantação do Estado do Tocantins. Fique com a gente. E nós estamos de volta aqui nessa imensa viagem pela memória do Coronel Oswaldo Mota, que está nos mostrando o Tocantins daquele 1988. Eu tenho certeza que você está aí do outro lado, muita gente nem era nascido nessa época, né? E estamos aqui contando essa história para as novas gerações. Eu quero que ele conte para nós como é que foi implantar a Polícia Militar. Mas antes, eu curiosa com essa história sua na Polícia Militar de Goiás, ele estava aqui no intervalo me falando de um episódio dele na academia em que ele esteve com ninguém menos do que Cora Coralina. A gente ouve falar de Cora Coralina, é uma figura da história, falecida já há muitos anos. Como é que foi isso, coronel? Roberta, não foi na academia, não. Foi lá em Goiás, no 6º BPM. Ah, sim. Eu saí de Goiânia e fui servir em Goiás, a gente chama Goiás Velho. Sim. Carinhosamente, eu me considero goiano, né? Então, fui servir no 6º BPM. Eu era primeiro-tenente. E lá me surgiu um dia uma ideia, escrever, e até hoje está lá, eu até falo em latim, porque eu estudei em seminário, né? Quase foi padre, gente, mas o quase não deixou. Não deixou. Ad eternum. Por aqui passaram os mais antigos heróis da Polícia Militar. Esta frase até hoje está lá em Goiás, olha, coisa no 6º BPM. Mas a nobreza dessa frase é que quem descerrou essa placa lá foi a Cora Coralina, coadjuvada por Goiandira do Couto. E a Brasilete Caiada era secretária de Educação do município de Goiás. Que ano foi isso? 1973, 74. Eu tinha apenas 5 aninhos de idade, né, gente? E ele já brilhava na Polícia Militar. Mas é isso, é bom a gente voltar a revisitar essas memórias, né? O Tocantins, a sua história está intrinsecamente ligada com a história de Goiás. Muito bem, o senhor assumiu, então, essa função de vir ser o implantador da polícia. Quantos homens tinham aqui, Oswaldo? Eles ficaram? Como é que foi aquela época de implantação do Tocantins? Os oficiais da PM acreditaram que era possível aqui implantar um novo Estado? Conta para nós. Roberto, o mesmo sofrimento que o Siqueira teve, greve de fome, essas coisas, para criar essa beleza, esse amado Tocantins, eu encontrei dificuldade em convencer os oficiais daqui, genuínos daqui, de permanecerem no Estado, porque eles não acreditaram. Foram embora para Goiânia? Foi embora quase todo mundo. Dos oficiais que me restaram, foi o Messias Lopes da Conceição e o Nelson dos Reis e Aguiar. E eu vou contar aqui um caso, porque hoje é uma nobreza, é um assunto que vai agradar a todos. O Napoleão era tenente, servia lá em Gurupi. E o Luiz Cajazeiras, que era muito amigo do Siqueira, e a gente ficava no hotel dele, lá em Gurupi, me disse, olha, esse rapaz é tão bom, esse tenente, e ele não está querendo ficar aqui não, está querendo ir embora. Aí eu chamei o Napoleão e disse, meu filho, fica aqui, você é daqui, o Napoleão é de Tocantins. Aí eu apresentei ele para o Siqueira, digo, Siqueira, não deixa esse garoto ir embora não, que a informação que eu tenho aqui, que é um excelente oficial. E está aí. Napoleão hoje é do Tribunal de Contas. Presidiu o tribunal. Eu me lembro muito bem do coronel Napoleão ao longo desses anos, né, da polícia do Tocantins. E, então, quando
você veja a margem de dificuldade. Imagina que se o Napoleão era tenente e queria ir embora, para convencer os demais. Aí o coronel Messias Lopes da Conceição topou ficar, porque já tinha trabalhado comigo lá em Goiânia, tinha sido inclusive aluno meu, que eu estive na academia da Polícia Militar. O Nelson dos Reis Aguiar também acreditava em mim, e começou com esses 3 oficiais top. Apenas 3 oficiais? Não, nós tínhamos mais oficiais, mas de natureza subalterna, tenentes. Sim, eu digo nível de coronelato. Não era coronel. Olha só. Eles eram um capitão, o Aguiar era capitão, iria a major, o Messias, e incontinente, quando eu assumi o comando, eu honrei a minha palavra com eles. Olha, quando o Siqueira acabar de me nomear comandante, eu, incontinente, pedirei a ele que vocês sejam promovidos. Os 2 foram promovidos a major e olha que beleza, imediatamente a tenente-coronel. O Tocantins já tinha seus 139 municípios? Ou alguns foram criados depois? Tocantins, se salvo um engano de memória, tinha 57 municípios. E quantos homens tinha a PM? 1.160 e poucos. Olha que interessante. Nós tínhamos aqui, quando eu cheguei em 91, já 3 anos depois, basicamente 2 grandes cidades, né, que eram Araguaína e Gurupi. Quando foi o primeiro concurso, coronel? O que eu fiz? Quando nós chegamos em Miracema, quando foi escolhido Miracema capital provisória, eu não tinha opção nenhuma. E num gesto de humildade para mostrar a grandeza do sofrimento que nós estávamos dispostos a enfrentar, Roberta, eu escolhi para ser a sede do Comando Geral da nossa Polícia Militar do Tocantins, um abrigo dos velhos lá em Miracema. Só para você ter uma ideia, tinha uma fossa a céu aberto, cheio de sapo, de outras coisas, e uma mesinha onde a gente almoçava, um gabinete do comando. Me parece que essa foto está lá, o coronel Márcio Antônio teve o cuidado de resgatar, e está lá no acervo da Polícia Militar. Eu fico devendo isso a você. Nós vamos mostrar. Vocês vão ver aqui atrás, daqui a pouco, essa foto. Então, a dificuldade para convencer os oficiais a permanecerem aqui foi muito grande. Foi muito grande. Mas está aí o resultado, né? Está o resultado. Eu imagino que para montar uma polícia militar, ainda que com 1.000 e poucos homens, tudo mudou. Logomarca, uniforme. Como é que foi isso? Eu sei, acompanhei que o Siqueira, com o Pioneiros Mirins, ele fazia questão do fardamento do Pioneiros Mirins, né, de vestir as crianças. Imagino que com a polícia, o Siqueira gostava muito, né, de militares, ele sempre trabalhou, inclusive num dos seus últimos governos, o Exército Brasileiro foi chamado para recapear estradas, me lembro que aquele trecho de Anópolis ali foi o Exército que fez, né? Como é que foi todo esse processo? Conta para nós, coronel, de assumir, de montar essa polícia, instrumentalizar armas, uniformes. Como que foi e quando foi que isso aconteceu? Olha, eu percebi, quando eu disse para o Siqueira que eu queria implantar uma polícia modelo, eu tinha que começar na frente. Era a única instituição que estava formada. A Polícia Militar já tinha soldado, cabo, estava nos destacamentos. Os demais, não. O Siqueira teve que criar tudo. Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e tal. Aí, o que eu fiz? A sociedade que chegava, vocês, todo mundo, só se falava Coronel Oswaldo Mota, Coronel Oswaldo Mota. Aí eu recebi o pessoal no quartel. A polícia passou a ser uma referência pela maneira cortês com que nós dispensávamos o tratamento ao povo. Já houvera dito para a tropa que a Polícia Militar do Estado de Tocantins era uma polícia voltada para servir o povo. Eu mesmo fui para o posto fiscal, criei um posto fiscal entre Miracema e Miranorte. Eu ia receber quem chegava no novo estado, e se tinha senhora dentro de carro, eu oferecia flores e dizia, olha, sejam bem-vindos ao estado mais nobre da federação. Eu sou o comandante da Polícia Militar. Você está seguro aqui nesse lugar. Eu fico impressionada como era esse governo do Siqueira e as pessoas com todo esse amor que ele transmitia, né? Por ser um idealista e crédulo em tudo que o Tocantins podia se tornar e se tornou.
mas eu vou mergulhar um pouco mais nessa história e o salto que nós demos daquela polícia de 89, 90, à polícia que nós temos hoje. Fique aí, não perca o último capítulo dessa história maravilhosa contada aqui pelo Coronel Oswaldo Mota. E nós voltamos para mais um bloco da Histórias que Vivi, e eu gostaria de lembrar que vivi parte dessa história aqui na cobertura da Assembleia, acompanhando aqui o Coronel Oswaldo Mota, na época um deputado muito atuante. Tem algumas historinhas que, se der tempo, eu vou contar aqui, né? Porque ele tinha ali uma querelinha com o deputado Isidoro Oliveira, que Deus o tenha, né? Partiu aí já faz algum tempo. E nós vamos falar um pouco também sobre a história dos ex-deputados, né, que buscam aí uma situação menos dura, né? Vários pioneiros do Estado de Tocantins foram deputados. Não existe aposentadoria para deputado, por ter sido deputado, mas existe uma dívida, né, da Assembleia Legislativa, uma correção aí de URVs que deve ser paga, e o próprio Coronel Oswaldo Mota é que dirige essa associação dos ex-deputados. Nós vamos ter um tempinho para falar sobre isso. Mas, na época, os dois tinham uma discussão, era muito forte a disputa, né, entre o MDB, né, e o PDC, e a gente tinha aí os siqueiristas e os modebas, e o coronel aí fazia a defesa da turma do Siqueira, o Isidoro era do MDB, e teve um dia, como é que foi isso aí, a exigência que o senhor fez de ser chamado de doutor coronel, deputado do povo do Tocantins? Roberta, isso foi uma maneira graciosa que eu criei para fazer, vamos dizer, até graça no plenário da Assembleia Legislativa. Dizem, e eu fico feliz, mas não me tira do chão, que eu fui um dos grandes oradores que aquela casa teve. Eu tenho voz de locutor, tenho boa dicção, te falei que eu estudei para ser irmão marista, então marista... professor, tem que ter dicção, tem que ter oratória. Então, eu tinha todos esses predicados. E o Isidoro Oliveira, que Deus o tenha um bom lugar, pertence à minha associação, é um dos que tem direito a essa URV, o Isidoro gozava de pouca cultura. Aí eu dizia para o Isidoro, olha, a partir desse momento, eu exijo que esta casa me trate com o seguinte, me dispense o seguinte tratamento. Doutor, porque eu me bacharelei em Direito, coronel, depois eu fui promovido a coronel, e agora deputado, representante do povo humilde do Tocantins. Então, eu quero ser doutor, coronel, deputado Oswaldo Mota. E essa brincadeira graçou, e até hoje ainda tem gente que me passa na rua brincando, ô, doutor coronel, tal. E como que o Siqueira viu essa sua exigência? Aí o Siqueira, quem levou a notícia para o Siqueira, deu uma conotação maldosa. Deu a entender para o Siqueira que eu exigia aquele era uma arrogância. Era uma arrogância. Aí o Siqueira, com a reunião de bancada, ele já governador, quando ele retornou. Ele dizia, e nós temos também aqui o nobre deputado, doutor coronel, deputado Oswaldo Mota. Eu digo, muito obrigado, governador, pela nobreza do tratamento, fico lisonjeado. Eu quero perguntar, porque, né, eu estou aqui, não vou perder essa oportunidade, aquela história do celular que o Siqueira tombou, porque reunião com o Siqueira não podia tocar celular, né? Tocar celular, o mundo caía. É verdade que ele pegou seu celular e jogou na parede? Roberta, eu acho incrível como é que me jogam nessa situação, né? Na verdade, tinha os celulares que saíram famosos tijolões, né? Eu tive um desses, ó, tinha que tijolão. Abrir aqui, era um negócio parecido. E a história que saiu, que o Siqueira pegou o celular e jogou na parede, jogar logo para cima do coronel Oswaldo Mota. Eu não tive essa felicidade do Siqueira jogar o meu celular, não. Foi o Geraldo Vaz. Foi o Geraldo Vaz que foi a pessoa que o Siqueira se valeu do celular e jogou na parede. Eu vou contar aqui rapidamente. O coronel Oswaldo Mota comandou a Polícia Militar nos primeiros 6 meses da sua implantação, despertou uma ciumeira, né, porque era muito popular, e, em seguida, ele foi cuidar da sua eleição, né? Foi transferido para Brasília
E como é que foi esse outro ano e meio? Como é que o senhor fez campanha naquele Tocantins tão difícil, tudo longe? Como eu disse, muita estrada de chão, pouca ponte. Como é que foi a transição do comando da PM para ser eleito deputado estadual pela primeira vez em 90? Eu já tinha uma certa experiência, porque eu fui ajudante de ordem do Ari Valadão. Então, eu conheci o norte de Goiás todo, o norte. E o Ari registra isso aqui, que foi o homem que realmente, depois do Siqueira Campos, que mais contribuiu para a criação desse estado. Aí, eu fui para Brasília e o coronel Adacto me fez vista grossa. Falou, não estou te vendo, entra em campanha. Vai andar. Vai andar. E eu tinha uma gazeira. Os soldados é que colocavam gás na minha caminhonete, 2 bujões de gás. E não tinha um pingo de asfalto, a não ser a BR-153 e o trecho do Pi1 para a BR. O restante não tinha, era tudo costela de vaca, assim, ó. Batendo carroceria. Eu rodei o estado todinho. Aí o motorista, o sargento Brasil, andava comigo no estado todo. Eu chegava nos destacamentos, os soldados corriam com medo, porque tinha ordem que não era para me receber. Olha só. A perseguição, mas Deus me colocou lá na Assembleia Legislativa com aval do povo humilde do estado. E foram 8 anos ali, né, como deputado estadual. É uma história que está registrada nos anais da Assembleia e realmente um dos grandes oradores que eu testemunhei discursar na Assembleia. Coronel, como que o senhor avalia hoje a Polícia Militar, o salto que a Polícia Militar deu daquele seu primeiro comando para hoje? Nós estamos aí em pleno 2025, com vários grupos criados dentro da Polícia Militar, são vários grupos hoje cuidando especificamente de repressão ao tráfico, dessa ronda toda que é feita aí nas madrugadas. A Polícia Militar Tocantins cresceu, se profissionalizou. Como é que o senhor analisa hoje essa PM? Olha, eu me dou por realizado. Muita gente pergunta, coronel, o senhor não tem ninguém, eu não tenho um cargo nesse estado, a minha esposa é aposentada pelo INSS, eu não tenho um soldado mota que eu coloquei na Polícia Militar. E eu vejo a nobreza das aulas que eu pratiquei com o exemplo de abnegação, a qualidade da polícia tocantinense hoje. E coincide que o coronel Márcio Antônio é um menino extremamente preparado, sintonizado com a evolução que a polícia aconteceu. A PM tocantinense não perdeu o ritmo do Oswaldo Mota. Ela foi se aperfeiçoando à medida que o Estado foi crescendo. Hoje nós temos asfalto para todo lado, hoje tem o agronegócio. Me recordo quando o Siqueira dizia que o polo de Pedro Afonso seria o agronegócio. Quando o Siqueira lançou aqui que veio fazer a escolha da capital, que nós ficamos lá na Maria da Balsa, sobrevoando isso aqui de helicóptero, que ele discursou dizendo, aqui surgirá um lago, onde as loiras do sul desfilarão com seus cabelos amarelos, no jet ski, com as morenas do norte, com seus cabelos morenos no jet ski. Aqui nós teremos um grande lago, uma grande ponte, e não tinha nada. Siqueira foi um visionário, né? Visionário, parece até que ele tinha um espírito dizendo isso para ele. É interessante. Eu vou contar para você o momento que eu achei que eu tinha praticado um erro de deixar Goiás e vir para cá. Dia 21 de abril, a IGPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares, me chamou em Brasília e convidou a mim e o Siqueira para almoçarmos lá. Quando nós fomos almoçar, eles vieram, o Romeu Tuma era me lembro. Da Polícia Federal. Diretor da Polícia Federal. Aí nos presentearam com viatura, armamento, tudo. Porque a PM de Goiás levou quase tudo que nós tínhamos aqui. Nós tivemos um entrevero com a PM de Goiás, porque quiseram levar o que tinha aqui. E o princípio constitucional dizia que é o da territorialidade. O que tiver no Tocantins é do Tocantins. O que tiver em Goiás é de Goiás. Com o material humano do mesmo jeito. E ao material humano foi dada a faculdade, o princípio da opção. Da escolha, né? Da opção. Aí
Então, o Siqueira, quando chegou mais ou menos aqui assim, ele bateu no fundo do avião, que é um Quingué, era o Albertão, que era o piloto. Lembro. Eu pensei, o Siqueira é doido, é furar o avião. Chegamos daqui a Miracema, são 10 minutos de voo, o avião vem em alta velocidade. 10 minutos depois, nós estávamos descendo no campo Miracema. Eu morava ali com o Pedro Cajueiro, na 1º de janeiro, perto do fórum. Eu cheguei em casa e falei para a Tânia, meu amor, o Siqueira Campos é doido. Eu errei ter vindo aqui para esse estado. Ele quase arrebenta o avião. Você sabe o que o Siqueira quis dizer? Que aqui seria a futura capital do estado. Olha só. 10 dias depois ele me chamou, mobiliza a maior tropa que você possa ter, que eu vou anunciar onde vai ser a futura capital do estado. Só isso daria outro programa, porque foi uma briga grande, né? Foi. Araguaína, aliás, o estado inteiro que queria essa capital, né? Nas maiores cidades. Mas nós estamos chegando ao final do nosso horário, do nosso tempo. Eu agradeço esse mergulho que nós fizemos na história do estado e quero deixar, coronel, os últimos instantes para o senhor deixar o seu recado para a população tocantinense que o senhor tanto ama e a quem o senhor já serviu de diversas maneiras. Fique à vontade. Olha, a vocês que eu estou tendo o privilégio de me dirigir, é a minha gratidão ao apoio que me deram quando eu no exercício do mandato de político. E dizer que eu não preciso de fazer proselitismo político. Está aí o Tocantins, está aí a cidade de Palmas, a cidade que mais cresceu no Brasil. O estado do Tocantins era o que o Siqueira dizia, do agronegócio. E o agronegócio hoje é quem tem redimido a nossa economia brasileira. De tal maneira, povo tocantinense, amado povo do estado do Tocantins, nós acertamos ter vindo para cá. Continuemos esse sacerdócio, porque melhores dias nos aguardam. E todos nós seremos felizes com todos os nossos descendentes, netos, bisnetos, tataranetos. E o Siqueira, uma hora dessa, está no túmulo exultante de ver o resultado do sofrimento que ele teve para deixar esse estado maravilhoso chamado Tocantins. Obrigada, Coronel Oswaldo Mota. Eu fico por aqui e não perca a próxima edição do Histórias que Vivi. Sempre um mergulho na história do nosso estado Tocantins. Até lá.